Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que a paz de Deus esteja em cada lar. E hoje eu vou falar sobre, como que de repente tudo mudou. É um testemunho que eu vou dar sobre o que aconteceu que eu saí do meu grupo que frequentava há 27 anos. 27, 28 anos. Aqui nesse meu relato, eu vou falar a verdade. Mesmo porque a gente sabe que os mentirosos não entrarão no reino de Deus. Então eu não posso mentir, eu tenho que falar o que realmente aconteceu, né? Que de repente tudo mudou. Então, eu nunca tinha intenção. 27 anos, né? É uma vida. A gente cria raízes, né? É uma vida ali, acreditando em todas as coisas que nos é ensinado, que me foi ensinado, na verdade, né? Então, um dia tem um livro lá no grupo, né, na igreja, todo mundo sabe a igreja que eu frequentava antes, tem um livro que se chama Doutrina e Convênios. E eu estava lendo esse livro, né? É um livro onde o profeta lá falava com as pessoas o que deveria fazer, para onde ir, ele comandava tudo ali, né? E aí eu estava lendo e eu abri o livro e caiu justamente, eu não lembro se a sessão é 100 alguma coisa, ou perto de 100, um negócio desse. E caiu naquela página ali, onde relatava exatamente o que aconteceu, né, com os pioneiros lá atrás, quando a turba entrou e matou, estrupou, e fez um monte de coisa lá, né, arrasou com a vida deles ali. E relatava isso, né? Antes, a página que caiu foi antes. Os pioneiros estavam sendo ameaçados. E aí, o profeta morava em outro estado, e esses de Kirtland, se não me engano, estavam sendo ameaçados. E ele chegou lá e falou para eles que eles poderiam ficar tranquilos, que Deus ouviu orações dele e tudo mais. 5 meses depois, estava próximo ao Natal, uma turba, chama turba, é assim, um monte de homens a cavalo, entrou atirando, de repente, sem ninguém esperar. E aí aconteceu essa tragédia, né? E aí, imagina a situação psicológica daquelas pessoas, como não estava, né? Sim, aí eu li essa passagem, tudo bem que eu sabia dessa história, só que eu continuei lendo outras páginas, né? Passado umas 2 ou 3 páginas depois dessa do relato, aí o líder, né, chegou lá nessa cidade onde o povo estava arrasado, né? Psicologicamente, é claro, né? E falou para aquelas pessoas que Cristo tinha permitido que aquilo acontecesse, porque eles estavam muito devagar, não estavam ouvindo o Salvador. E ali, naquele momento que eu li aquilo veio em mim, foi diferente, sabe? Quando você lê uma coisa que te choca, que te chama a atenção, foi o que aconteceu comigo. Aí eu falei assim, como assim? Esse povo deixou família, esse povo deixou amigos, esse povo deixou tudo para vir em encontro de Cristo. E como que Cristo fala que deixou que acontecesse algo tão terrível com eles, por conta de que eles estavam devagar, não ouvia Ele? Aquilo ali me indignou. Aí nesse momento a ficha caiu. Eu falei, tem coisa errada, eu fiquei perplexa, eu fiquei angustiada, porque eu fiquei imaginando a situação daquele povo, né? Com filha estrupada, pai morto, filho morto. Era uma tragédia quando acontecia isso, né? E ele chegar e dizer para aquele povo, na situação daquela, que Cristo falou para ele que permitiu que aquilo acontecesse. Então aí a minha ficha caiu. Eu falei, não, tem coisa errada aqui. Esse povo não merecia isso. Não era um povo iníquo, era um povo que se sacrificou tanto para chegar até lá.
para depois acontecer isso. E aí, nesse momento, eu queria saber, assim, conversar com alguém da liderança para me explicar aquilo ali. Para você ver até onde chegou a minha angústia, que eu fiz uma carta à primeira presidência nos Estados Unidos, a primeira presidente da igreja, para me explicar aquilo ali. Como que Cristo ia fazer uma coisa dessa, né, com aquelas pessoas? Olha o estado daquelas pessoas. Imagina você passar por algo tão terrível, não ter um psicólogo, não ter um psiquiatra, você tem que curar ali, porque... Então, foi isso que me abriu os olhos. Foi aí. Até aí, eu nunca ouvi o que as outras pessoas estavam falando, mesmo porque a liderança falava para mim, né, para todos, que não é para ouvir aquelas pessoas, que eles são perseguidores da igreja, que eles não estão com a verdade. Então, até aí eu nunca tinha feito isso, né? Mas nesse momento, foi aí que meus olhos se abriram e foi aí que eu disse, não. Não pode ser Cristo uma coisa dessa. Eu não acredito nesse Cristo que faz isso com as pessoas. Eu fiquei assim, é assim, gente. Quando a gente, os nossos olhos abrem para a verdade, a gente fica... Tem 3 fases. A primeira, eu fiquei perplexa com aquilo. Eu vi que não foi Cristo. Eu disse, ele está mentindo. Cristo não ia fazer isso com esse povo. Mesmo porque, como eu falei para vocês, lá atrás, os pioneiros estavam sendo perseguidos e ele foi lá e falou que Deus tinha ouvido a oração deles, que eles ficassem. E 5 meses depois acontece essa tragédia. E agora ele vem dizendo que o culpado foi... que ele falou que Cristo falou para ele e permitiu, porque eles estavam muito devagar. Então, foi nesse momento que minha ficha caiu e eu falei, não, tem coisa errada. Mandei essa carta, até hoje eu nunca tive resposta da carta, né? Para me explicar, porque eu queria entender aquilo ali. Até então, minha ficha caiu, assim, me chamou a atenção aquela situação, mas eu ainda tinha esperança que aquilo tivesse uma explicação plausível, né? E aí nada, não tive resposta. E aí sim, aí eu disse, espera aí. A liderança diz que não é para a gente ouvir nada que não seja eles, né? Que está ali falando. Aí me deu vontade, sim, de ir atrás, de pesquisar para saber realmente o que é que acontecia do outro lado. E eu vou ver o que foi que houve realmente e depois eu vou comparar. Eu vou ver se eles estão certos, o que é que está acontecendo. E aí eu fui, né, para o YouTube. E aí, como eu falei para vocês, tem 3 fases, né? A primeira a gente fica perplexa, eu fiquei perplexa. A segunda fase, aí a ficha foi caindo, meus olhos foram se abrindo mais e mais para o que realmente aconteceu lá atrás. E aí a gente tem um período de tristeza, é uma tristeza que a gente chora. Eu chorava com pena daqueles pioneiros, com tudo que eles passaram, com tudo que eles sofreram, sabe? E depois que a gente passa esse período de tristeza, vem tipo uma raiva, sabe? Como eu me deixei levar por isso? Porque aí eu já tinha quase certeza que... Porque ninguém sabia me explicar aquilo. A liderança não sabia explicar aquilo. E eu tinha quase certeza que realmente não era do Senhor. Aquele líder não foi chamado pelo Senhor. E aí vem aquela raiva, como que isso aconteceu? Por que eu me deixei levar, né? Mas eu fui para o YouTube pesquisar. Eu disse, se realmente for mentira, eu vou saber se é mentira o que o povo está falando. E aí eu fui, né, ouvir. E aí lá no YouTube tem um homem, que ele é americano nos Estados Unidos, se chama Lee Becker. E esse homem, ele é um funcionário da NASA, um homem muito inteligente. E ele ficou, se eu não me engano, foi 35 anos, foi 30 ou 35 anos como membro da igreja, trabalhando com jovens. Em vários cargos ele trabalhou, né? E ele, né, através da pergunta de um rapaz para ele foi investigar, procurou a liderança disse que ele estava lá para trabalhar, não era para estar investindo, né? Não era para estar procurando essas coisas. Mas ele tomou aquilo para si e ele foi investigar. Se vocês quiserem saber o que foi que ele descobriu, eu não vou falar aqui porque vai ficar muito longo o vídeo. O nome dele é Lee Becker.
Então, quando eu ouvi Liebeck, então eu disse assim, eu fiquei mais assim, que eu me achei tão ignorante, de ter me deixado enganar, né, por tantos anos. Mas ele ficou mais anos que eu. E aí eu pensei, digo, ó, se esse homem, um funcionário da NASA, acreditou em tantos anos, e eu que só fiz a faculdade, na verdade, eu entrei na faculdade, mas não concluí. Então eu fiquei mais aliviada, assim, de saber que tinha pessoas, né? Porque, gente, o que é que acontece? Vocês já repararam, quando você pega uma nota, né? Um dinheiro falso, uma nota falsa, é difícil de você identificar. Você tem que conhecer qual é a diferença, ter estudado lá para saber se é falso ou se é verdadeiro. Eu até hoje não procurei saber, não procurei identificar. Inclusive, uma vez eu fui no banco pegar um dinheiro e saí do banco com dinheiro e fui fazer compra. E aí, quando eu fui fazer a compra no mercado, a moça disse assim, não, era nota de R$ 50, é falsa. Eu disse, tem certeza? Essa nota é falsa. Aí eu fui em outro lugar, a pessoa falou a mesma coisa, eu digo, então duas pessoas falando é falsa. Aí me disseram que se eu fosse no gerente do banco, que eu não ia resolver, ia ser um protocolo. Aí eu pensei, o que é que eu vou fazer? Porque eu não vou ficar com esse prejuízo. Peguei a nota falsa, botei no meio dos outros dinheiros, de outras notas, fui na boca do caixa e depositei. E passou, né? E eu fui honesta, porque foi lá que eles me deram. Eu digo, então é lá que eu vou devolver. Não fui desonesta nesse quesito, né? Então, tem coisas que o inimigo faz, porque um dinheiro falso não vem de Deus, né? O verdadeiro vem, o falso não. Então, tem coisas que o inimigo faz que parecem muito com a verdade, muito. E o Senhor diz na Bíblia que, se possível, até os escolhidos enganaria, de tão parecido com a verdade, né? Então, é muito difícil da gente identificar. Mas, assim como o dinheiro falso, se você souber assim, as coisas lá, e tem um negócio que você passa a mão e é diferente, você vai saber identificar. E numa questão de doutrina falsa, nós temos aqui, ó, esse livro, a Bíblia, para estudar, para aprender, né? Para a gente saber se aquilo é verdadeiro ou falso. Então, fui, né, investigar esse Lee Becker, né? Ele se afastou depois de 35 anos. Você vai ver, se vocês investigarem, vocês vão ver o porquê que ele se afastou, não vou contar aqui. E também fui para o Mormonismo Sem Censura. É um canal de um irmão que foi presidente de Estaca, e ele morava nos Estados Unidos, e ele foi investigar lá nos Estados Unidos, porque lá tem uma biblioteca imensa com tudo registrado. E ele foi investigar lá o porquê que os negros não podiam se batizar, porque ele pensou, se alguém vier me perguntar, eu vou saber responder. E ele foi pesquisar. E foi nessa pesquisa, e indo na pesquisa, que ele descobriu tudo, como foi no início, a verdade, a verdadeira história, como foi lá no início. E realmente uma coisa que eu nunca aceitei, nem quando eu não sabia toda a verdade, que sempre eu dizia, até uma amiga de Camaçari, eu falava para ela, esse negócio da poligamia não veio de Deus. Eu sempre falava isso, esse negócio da poligamia não veio de Deus. Mas eu nunca pesquisei sobre isso, né? E realmente, irmãos, não veio de Deus. Porque esse líder, ele teve mais de 30 mulheres. E quando você vai ver a história, meninas de 15 anos, de todas as idades, inclusive uma casada. E eu não posso mentir, lembrem disso, eu tenho que falar a verdade que eu descobri, né? Então, aí foi onde minha ficha caiu e eu falei, né, não vai dar mais para mim. Ainda fiquei um tempo, um mês, esperando para ver se a primeira presidência me dava uma posição, mandava alguma coisa esclarecendo, eu fiz as perguntas, mas até hoje não recebi resposta. Então, eu quero dizer assim, eu não estou aqui para acusar líder nenhum, porque o que eles fazem é por conta de Deus. É Deus que sabe, Deus conhece o coração, Deus conhece as razões. Não sei se são lobos revestidos de cordeiro, se eles sabem a verdade e não quer que os membros saibam, não sei. Quem sabe é Deus. Então, não estou aqui para acusar liderança nenhuma, né?
Eu estou aqui só para contar o que aconteceu comigo e por que eu me afastei depois de tanto tempo. Né? Porque aí você vai descobrindo coisas e coisas. Quando tem uma mentira, a gente tem outras e tem outras mentiras. Eu até hoje sinto tanta dó daqueles pioneiros, né? Porque também a palavra de Deus fala. Se alguém vier na sua casa e disser que Cristo está no deserto, está lá, não saia. É esse o conselho que Deus dá, né? Então, eu acredito por eles não terem esse conhecimento, né? Às vezes nunca liu essa parte, não sei. Eles saíram e foi terrível, terrível. Inclusive, olha bem, foi tirado todo o dinheiro das pessoas que chegavam. Né? O que foi que aconteceu? O líder, esse líder maior, né? Ele criou um banco. Esse banco era um banco clandestino, não era um banco autorizado pela lei, era clandestino. Então, quando o povo chegava com seu, claro, eu vendia terra, vendia tudo, chegava com dinheirinho para começar a vida, né? Então, eles botavam em um banco seguro, né? Então, esse líder falou para eles que aquele banco ia florescer como a vara de Arão. E os pioneiros acreditaram nele, pegaram todo o seu dinheiro que eles tinham e colocaram nesse banco que ele criou. E o que aconteceu, não levou um ano, o banco faliu. Inclusive, eu já até falei em outros vídeos, um homem que era milionário se tornou esmoler por conta desse banco. Menos de um ano, faliu. O banco faliu e o povo teve que, porque tinha outras pessoas envolvidas e estava... que perderam tudo também, né? E aí foi um Deus nos acuda, cada um que vá para o seu lado, porque estavam ameaçados de morte, né? Porque as pessoas perderam seus dinheiros, perderam tudo, né? Inclusive esse homem, que era milionário, ficou esmoleiro por conta desse banco, que era um banco clandestino, não tinha autorização legal para funcionar, né? Então a gente vê que lá atrás a coisa foi muito triste, muito triste. Imagina você estar fora dos seus amigos, fora, né, da sua parentela, numa terra estranha, cansado, porque a viagem era muito cansativa até chegar lá. E quando chegavam lá, era... Gente, o que é que Deus fala? Né? Bora ponderar aqui, o que é que Deus fala? Achegai-vos a mim, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que tem uma pessoa, né, que diz que que se comunica com Cristo, que foi chamado por Cristo? Como é que tem essa pessoa chamada por Cristo? E o inimigo entrava, estrupava, matava, fazia o que não foi uma vez nem duas que isso aconteceu. E cadê? Deus não disse, achegai-vos a mim, ele fugirá de vós. Na época lá que Moisés estava guiando o povo no deserto, Faraó foi atrás. O Senhor deixou que ele chegasse até o seu povo? Não. O Senhor abriu o mar, engoliu eles, matou tudo de uma vez e o povo continuou tranquilo. Então, se a pessoa está com Deus, a pessoa está segura, né? Deus não vai chamar você até ele para deixar o inimigo matar, estuprar, mas vocês são devagar. Como devagar se esse povo largou tudo e foi atrás do Senhor? Então, foi aí que me caiu a minha ficha e foi aí que eu fui atrás das pesquisas. Fui pesquisar. Eu disse, eu quero agora saber o que é que realmente está acontecendo, já que a liderança nenhuma me responde, né? Então, foi aí onde eu conheci toda a verdade, né? Mais uma vez, não posso mentir, porque os mentirosos não vão entrar no reino de Deus, né? Conheci toda a verdade, foi nisso aí, né? Então, e agora, depois que eu estou realmente estudando a Bíblia por mim, né? Sem seguir, porque o estudo da Bíblia vem tudo preparado de lá para você. Não é você que pega em casa, vai estudar, não, vem tudo preparadinho, as aulas são assim. Então, agora eu estou estudando a Bíblia, eu estou vendo mais e mais mentiras. Gente, não é sacramento. Pão fermentado com água não é sacramento, é condenação. Porque o Senhor, é a palavra do Senhor que diz, né? Se alguém comer pão fermentado, está fora de Israel. Então isso é muito sério, isso é muito sério. Não só o pão fermentado, como ele colocou aquele livro, um livro lá, né? Ele colocou esse livro como a pedra angular, acima da Bíblia.
E se o livro é a pedra angular, é ele que está sustentando a igreja. A Bíblia está abaixo. Ou seja, a mentira acima e a verdade abaixo. Porque eu vou dizer para vocês, a Bíblia não mente. A Bíblia não mente, ela é confiável. Então, entre acreditar em Cristo, nesse Cristo que está aqui na Bíblia, que protege, que veio para dar vida e abundância, em um Pai Celestial que diz que se a gente se achegar a Ele, os israelitas, quando Deus estava guiando o povo no deserto, ninguém teve poder de chegar até eles. Aconteceu, coisas tristes aconteceu, por quê? Porque eles deixavam de acreditar em Deus, mas não que o inimigo viesse até eles e matasse, roubasse, não. Nunca aconteceu isso. Porque você diz, a chegar a mim resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Né? Esse é o Deus verdadeiro, esse protege. Aqueles pioneiros eram pessoas puras, pessoas santas, pessoas que acreditaram em Deus. Né? Acreditaram em Deus. Então, na minha opinião, eles não mereciam passar por aquelas coisas terríveis. Infelizmente, eles passaram de ficar na miséria, sem dinheiro, na pobreza, na doença. As suas filhas, muitas filhas daqueles pioneiros se tornou mulher daquele homem. Então, gente, quando a gente vai atrás da verdade, a gente acha. E eu hoje digo para vocês, não tenha medo da verdade. Porque a verdade liberta, a mentira escraviza, a verdade liberta. E a verdade de Deus nos liberta, né? E a mentira não, a mentira ela escraviza. Então é bom que a gente conheça tudo. E, por exemplo, se alguém está falando mal de mim, eu sei que eu não sou aquilo, eu vou dizer para a pessoa, não ouça o fulano não, que ele está falando mal de mim. Vai, ouve e depois vem me conheça. E aí você tira as suas conclusões. E por que a liderança fica, não, eles são apóstolos, eles são isso, eles são aquilo? Não, eles deviam dizer, vá lá, veja tudo, ouça tudo, e depois compare com o que nós temos. Né? Porque aí a gente fica seguindo a cabeça, tudo que eles querem passar para nós. Eu vi esse filme do homem que ficou de milionário, ficou mendigo. Eu vi dentro da igreja. Mas a coisa é passada de forma que aquele homem tem uma fé muito grande. É assim que é passado para a gente. E é assim que a gente acredita. Quando a gente vai ver na realidade, né, Deus jamais faria isso com uma pessoa. Né? Se Ele chama para a sua companhia, é a palavra dele que fala isso. Né? O inimigo não tem poder sobre vocês, desde que vocês me obedeçam. Né? Agora, se a pessoa vai para Deus e fica no mundo, e fica fazendo isso, fazendo aquilo, e aí é outra história. Mas se a gente vai para Deus e confia nele, e segue e obedece, ele diz que ele protege. O inimigo vai fugir de vocês. Né? O exemplo maior é se você está com Deus, o inimigo manda uma pessoa na tua casa falar, vamos supor assim, dizer para você de uma pessoa que você ama muito, né, que você gosta muito, que aquela pessoa, que exemplo eu vou dar? Eu vou dar um exemplo assim mais claro, né? Como o Senhor falou aqui na Bíblia. Uma pessoa chega na tua casa e fala para você, olha, vai lá nos Estados Unidos, né? Porque lá tem um líder que ele realmente está com Deus, ele está fazendo isso, fazendo aquilo, aquilo outro. Então, vai para lá, vai morar com ele. E você chegar na palavra de Deus e dizer assim, não, mas espera aí, Deus disse que não é para sair da minha casa para ir atrás de ninguém. Então, ele vai embora, né? Ele vai embora. Então, a gente tem que ter essa sabedoria de discernir, né? Estudar realmente para saber, para não cair numa cilada, né? Para não cair numa cilada. Então, em Hebreus, e aí eu prefiro acreditar na Bíblia, sabe? Hoje eu não quero seguir cabeça de profeta nenhum, de liderança nenhuma. Respeito entre eles e Deus, mas eu prefiro a Bíblia. Se Deus está falando que não pode o fermento, eu não vou tomar fermento. Se Deus está falando que a pedra angular da igreja é Cristo, eu vou acreditar nisso. Não vou deixar de acreditar em Deus para estar acreditando em uma pessoa. E outra coisa, não vou me prolongar aqui, outra coisa. Pesquise e veja o que era que esse homem, que se diz profeta, fazia antes
de formar a igreja. Pesquisa, porque eu não vou dar. Quem quiser, né, quem sentir o desejo, vai lá e pesquisa. Mas eu estou falando o que aconteceu comigo, né? Então, depois de ter constatado tudo, que realmente para mim não dava mais, não acreditava nele como profeta, não acreditava mais, eu falei, agora, Senhor, como eu já falei em outros vídeos, eu fui para a igreja adventista, lá realmente eu amei ter passado por lá, amei, respeito aquela igreja, respeito a Ellen White, porque eu sei que as visões que ela teve é verdadeira, né? Passei por lá, fiz amizade, aprendi com eles. Só, gente, de guardar o sábado é algo maravilhoso. Eu já tenho 3 anos, uns 3 anos, e é um dia lindo, maravilhoso. Olhe na Bíblia as promessas de Deus para quem guarda o sábado. Maravilhoso, né? Então, eu sei que aqui na Bíblia, né, o Senhor diz, em Hebreus 12, 14, sem santidade ninguém verá Deus, porque Deus é santo, né? Deus é santo. Então, sem santidade ninguém verá Deus. Então, o que eu fiz quando eu saí de lá? Eu digo, Senhor, não vou ficar sem igreja, porque sem igreja a gente acaba se esfriando, e quando vê, aí sim, está na mão do adversário, né? Tá na mão. Tem um ditado que eu acho interessante, né? Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Então eu digo assim, eu não quero que o bicho me coma, então eu vou aqui, ó, vou confiar em ti. Vou sair, né? Porque agora não dá mais para eu ficar, porque eu não acredito mais que ele foi um profeta. Então eu vou sair, mas eu vou aqui, ó, na tua palavra. Porque nessa palavra eu confio. A Bíblia, gente, é algo, é lindo demais, é maravilhoso, porque ela nos dá uma visão espiritual tão grande, ela amplia a nossa visão espiritual, né? E a gente se sente tão feliz. Então, por isso que eu digo, para as pessoas que já saíram, para as pessoas que estão questionando, né? Como foi o meu caso, eu jamais imaginei que eu ia sair. Para essas pessoas, eu digo, confia na Bíblia, segue o que está aqui. Vai estudando e segue o que está aqui, certo? Então, no provérbio fala assim, dá instrução ao sábio, né? Ele se tornará mais sábio ainda. Em João 5,39 fala, examinai as escrituras, né? Porque delas, sabeis que traz a vida eterna e elas testificam de mim. Então, hoje, eu me sinto liberta, hoje eu me sinto feliz, porque eu não fui para o mundo, eu não fui para... não me tornei uma ateia, não, eu estou aqui segura. Aqui na minha casa a gente guarda dízimo, aqui na minha casa não entra bebida alcoólica, tudo que eu fazia antes, que era certo, eu continuei fazendo. Tudo, não deixei de fazer. A única coisa foi que agora eu me apego à Bíblia, né? Então, que a gente possa se tornar cada dia mais sábio com a palavra de Deus. Essa eu sei que vai me tornar cada dia mais sábio, sabe? E saber que Cristo é o meu pastor, que os apóstolos que estão me instruindo, e que eles são verdadeiros, isso me alegra, isso me dá mais certeza de que eu estou no caminho certo, né? E eu desejo, né, para vocês que eu não estou aqui para falar mal de Advent, eu estou aqui para contar a minha história e como foi que eu saí. E alguém que diz assim, mas eu vou sair, vou para onde? Vai para a palavra de Deus e não se apene, não largue. Porque se você largar, aí sim, você está perdido, né? No meu caso, já tem uns 4 anos, 3 anos, 4. Cada dia mais eu sinto que ele diz que a gente só vai entrar na presença de Deus, os santos. Como é que diz aqui? Hebreus 12, 14. Sem santidade ninguém verá Deus. E eu quero me santificar cada vez mais, tirar tudo que não agrada a Deus de dentro do meu lado, da minha vida, para que eu possa realmente estar na presença de Deus. Obrigada. E que Jesus Cristo possa nos fortalecer cada dia mais, né? E até o próximo vídeo.